5, a gente não entra hoje na segunda classificação, que são os pecados relacionados à religiosidade. A gente não entra agora, tá? Eu resolvi que a gente vai fazer uma introdução a respeito do capítulo 5 das obras da carne, as obras da carne. A gente leu, mas a gente não estudou na quarta-feira os primeiros versículos, 16, 17, a gente vai ler e vai estudar. Tá bom, Adele? Vamos ler. 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Vou estudar isso aqui rapidinho. Se a gente andar no Espírito, a gente não satisfaz a concupiscência da carne, que é o que o apóstolo Tiago fala, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O diabo, ele recebe o nome de tentador. Obrigada. O diabo recebe o nome de tentador. E ele é tentador. Ele é o tentador. Só que o diabo, ele tenta a parte, ele vai na parte fraca. E a parte fraca, quando ele vai justamente na parte fraca, porque já foi manifesto ali a cobiça, já foi manifesto o declínio, o desejo, já foi manifesto para ele. Porque todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem as suas fraquezas. E cada um é tentado pelo seu próprio desejo, por aquilo que está dentro de cada um de nós. Aqui, como nós falávamos, na quarta-feira, existem 3 formas que o apóstolo Paulo se refere à carne, que a gente encontra na Bíblia. Carne se referindo à humanidade, que fala que Jesus tomou a forma de carne, ou seja, forma humana. Fala também sobre o aspecto físico e material, aparência. E aqui ele fala sobre a natureza caída, a natureza pecaminosa, a natureza, ou seja, o homem não regenerado. Aquilo que éramos antes de vir para Cristo, antes de aceitar Jesus. A queda, o pecado corrompeu o corpo e corrompeu também a alma do homem. E essa fraqueza, esses desejos, eles sempre ficam, de alguma forma, eles ficam manifestos. E bem ali naquela fraqueza, o diabo vai tentar, mas tem a participação do homem. E Jesus, ele fala em Mateus capítulo 26, ele diz assim: orai, aliás, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não fala nem cair em tentação, ele fala para que não entreis em tentação. E naquele momento ali, Jesus, ele estava se referindo ao que estava para acontecer. Ele iria ser pego pelos pecadores, ele iria ser preso, e os discípulos seriam tentados a negar Jesus, tentados a fugir. E a carne, eles assim, o espírito está pronto, mas a carne não. O espírito dos discípulos queriam ficar acordado com Jesus, queriam orar com Jesus, queriam. Só que a carne não, e a carne venceu, eles dormiram, e aconteceu de realmente eles fugirem e negar Jesus. De fato aconteceu. E o apóstolo Paulo, algumas vezes ele fala sobre essa briga que existe entre a carne e o espírito, e ele deixa muito claro que não existe harmonia.
Não existe meio termo. Se nós somos guiados pelo Espírito, nós não satisfazemos, não cumprimos o desejo da carne. Agora, se a pessoa cumpre o desejo da carne, logo ela não anda no Espírito. E se algum de nós não trememos diante do pecado, tremer diante do pecado, é porque o Espírito que está dentro de nós não é o Espírito Santo. Porque aqui ele fala que nós devemos ser guiados, ou seja, dirigidos, estar governados pelo Espírito Santo. E ele também diz o seguinte, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O propósito de Deus não é simplesmente nos livrar, nos libertar da escravidão de regulamentos da lei, mas que o seu povo seja guiado, governado, dirigido pelo Espírito Santo, pela palavra e pelo amor. Esse é o principal propósito de Deus. E o primeiro presente que nós recebemos de Deus, lá vem muitos outros, mas o primeiro presente que nós recebemos de Deus é o Espírito Santo. E quando ele fala que nós não estamos debaixo da lei, significa que pelo Espírito Santo, que é de Deus, o Espírito de Deus que nos foi dado, ele nos foi dado para que a gente não seja escravo, não seja servo, mas que a gente seja filho. O Espírito Santo de Deus, que nos foi dado de presente, nos faz filhos de Deus e testifica com o nosso espírito. Algumas coisas aqui que eu pontuei. Essa natureza pecaminosa, a Bíblia diz que a humanidade toda geme, e nós também gememos, porque infelizmente dentro de nós ainda aguardamos a redenção completa. E ainda há essa inclinação para o pecado, e a gente precisa falar sobre isso com muita sinceridade, tá? E com muita verdade. Qualquer um de nós nos sentimos tentados constantemente. E quem nunca, e eu vou falar coisas simples, tá? Que os cristãos são sujeitos a essa tentação. Quem nunca se sentiu tentado ao receber uma notícia de passar aquela notícia que não sabe nem se é verdade, de passar mais adiante? Você sabe que aquilo dali pode prejudicar alguém, nós sabemos que aquilo dali pode escandalizar, pode provocar, mas quem nunca se sentiu tentado em passar pelo menos para mais um, e falar, e divulgar? E essa é uma tentação, né? Porque pode haver difamação, isso é fofoca, às vezes é fuxico. Quem nunca se sentiu tentado a enganar, a fingir, a dizer, a tentar se desviar e dizer assim, não, fala que eu não estou aqui, ou coisas parecidas. Paulo, ele diz assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Porém, aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Nós, para não entrar nesse estado de fazer, que é isso que ele está fazendo, realizar, fazer aquilo que a carne quer. A carne quer pecar, a carne quer errar, a carne quer andar no erro. A carne quer cumprir práticas pecaminosas, e a gente entra em detalhes a respeito disso mais na frente. Só que, para que a gente não venha a cumprir, é necessário ser guiado pelo Espírito. Para ser guiado pelo Espírito, para ser dirigido pelo Espírito, existem três formas, né, de você fortalecer o Espírito. E o interessante, irmão, que a gente precisa notar, que aqui quando está falando do Espírito, não é o Espírito do homem, tá? É o Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, deixar ele ser o nosso governador, o líder em tudo. Quando eu falo em tudo, até a igreja, eu vou ter muito cuidado com isso, sabe? De não ter aquela
É tudo organizadinho, o que é da quarta, o que é da sexta. Não, eu prefiro que às vezes venha totalmente diferente do que eu pensava, mas que tudo, a minha vida, a sua vida, a igreja, tudo seja guiado, seja dirigido pelo Espírito Santo. As 3 formas é a oração, a palavra de Deus e o amor. O apóstolo Paulo, ele fala que se nós amarmos o nosso próximo, nós já cumprimos a lei. Se amarmos o próximo, nós já cumprimos a lei. Porque quem ama o próximo não vai adulterar. Quem ama o próximo não vai matar, não vai roubar, não vai enganar, não vai difamar. Se amar o próximo, então é a palavra, a oração e o amor. Deixar que o Espírito Santo seja o líder. Que fique bem claro, se alguém cumpre e satisfaz a vontade da carne e anda realizando aquilo que a carne quer, se mente, se engana, se prostitui, e a gente entra em detalhes já. Se alguém pratica o pecado e anda no pecado, essa pessoa não é guiada, e o Espírito que habita nela não é o Espírito de Deus, porque não tem essa de eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas a pessoa pratica o pecado e continua no pecado. Não tem essa, não existe harmonia, é uma briga onde um exclui o outro. Quem pratica o pecado, quem satisfaz o desejo da sua carne, desejos pecaminosos, promove o afastamento do Espírito Santo, o Espírito Santo se afasta. Então não existe harmonia. A pessoa eu sou de Deus, mas se prostitui. Eu tenho o Espírito Santo, mas anda em mentira. Eu tenho o Espírito Santo, mas anda em orgia. Não tem. Porque o Espírito Santo, ele se afasta. Não dá para ter harmonia entre o cumprimento dos desejos da carne e satisfazer o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem como. A primeira lista do apóstolo Paulo é a lista de pecados relacionados à imoralidade. A primeira lista, que é a prostituição. Pega aqui versículo. Ora, as obras da carne são conhecidas, que é o versículo 19, prostituição, impureza e lascivo, tá? A primeira lista que o apóstolo dá são os pecados relacionados à imoralidade. A prostituição aqui ela está abrangindo qualquer pecado no âmbito sexual, qualquer pecado sexual, que é o pecado contra o próprio corpo, está relacionado aqui à prostituição, está incluído aqui na prostituição. E a impureza, é interessante a gente estudar isso daqui, porque a impureza é uma coisa séria, é coisa séria. Só me lembro de quando Deus ele fala para Jacó, dizendo assim: volta para o lugar onde o Senhor te respondeu, constrói o altar, muda as vestes, te purifica. E por vários versículos na Bíblia tem a palavra purificar, purificação. Isso tem a ver com a alma. A impureza, tem muita gente que não pratica, mas o pecado está dentro dela, está na mente dela. Ela não se prostitui, mas os pensamentos dela são impuros. Ela não adultera, mas ela tem pensamentos adúlteros. Ela não engana, mas dentro dela tem pensamentos maliciosos contra a pessoa, tem pensamentos de enganar. Dentro dela, o pecado está dentro dela, dentro, que ninguém vê. A impureza está relacionada à alma, o pecado que ninguém vê. As impurezas da mente, da alma. E a lasciva. A lasciva é a audácia de andar descaradamente
nesse tipo de vida, nesse tipo de pecado. Isso aqui é muito comum, e as pessoas estão cada vez mais. A gente não via isso, né? A gente já, algum tempo atrás, na verdade, algum tempo atrás, há muito tempo atrás não se via isso. Mas hoje em dia, as pessoas descaradamente, elas andam na pornografia, incitando a pornografia e toda sorte de pecado, descaradamente, ousadamente, né? Com audácia. Então essa é a lasciva. A lasciva, a pessoa anda despertando desejo nos homens com a roupa micro, com a roupa bem sensual, e tá tranquilo, tudo bem, na cara lavada mesmo, né? Cara dura. Faz dancinha de biquíni. As pessoas fazem isso o tempo todo, põem fotos, né? Nos status, nos stories, e põem aquelas fotos bem sensuais, põem foto de biquíni, mas para elas, na maior, não tem preocupação, e ainda falam a respeito disso, né? Viva sem se preocupar com o que as pessoas pensam de você, sem se preocupar com o que as pessoas falam. É a lasciva, que é a audácia de andar nesse tipo de vida, nesse estilo de vida. Agora, uma coisa que é muito interessante, que a gente precisa guardar para a gente, depois a gente entra nos pecados religiosos, é que tem uma promessa bem aqui, onde a gente começou, que é o versículo 16, existe uma promessa, e a gente precisa se apegar a essa promessa, porque todo pecado cobra um valor, cobra um preço alto, né? O preço do pecado é a morte. Todo pecado tem as suas consequências. Qualquer pessoa que escolhe, que anda no pecado, vai sofrer as consequências, e isso a gente sabe muito bem disso. Então a nossa carne, ela quer fazer coisas erradas, a nossa carne não quer os sacrifícios, muitas das vezes não quer o sacrifício de jejuar. Não adianta a gente dizer que a gente é tão santo, usar agora de engano, dizer assim, não, nós somos tão santos que o maior prazer que eu tenho é de jejuar todo dia. Não, às vezes a gente jejua com dificuldade, é sacrifício. Está com vontade não, e às vezes está com vontade de entregar o jejum. A carne não quer esses sacrifícios, aonde a pessoa subjuga a carne, onde ela castiga a carne. A oração, que muitas das vezes a gente sente no coração que tem que buscar Deus, tem que dobrar, ficar sós com Deus, e aquele momento só você e Deus conversando, e muitas das vezes você já mal começa a oração, você já quer sair. Muitas das vezes você fortalecer o espírito não é fácil, mas a carne gosta de coisas como glutonaria, a carne gosta de coisas como a distração, entretenimento. A carne gosta dessas coisas, e muitas das vezes você não fortalecer o espírito é apenas você se distrair. Só isso, irmãos, só isso. Muitas das vezes não fortalecer o espírito é só se distrair, e é isso que o diabo consegue levar muitas pessoas a entrar em tentação, porque elas se distraem. É tanto entretenimento hoje em dia que a maioria se distrai, e a gente tem que ter muito cuidado para não se distrair. Muito cuidado com o tempo que você dedica em coisas que não edificam. Tem que ter muito cuidado com esse tempo. Agora, quando você fortalece o espírito pela oração, você deixa o espírito governar, seu líder, seu dirigente. Quando você deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida, tem uma promessa dizendo: jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nunca, não vai acontecer de vocês cumprirem o desejo da carne. Não vai acontecer de você cair no pecado. É uma promessa. A gente vê pessoas caindo no pecado o tempo todo. Estou falando de crente, tá? Caindo no pecado do adultério, caindo no pecado do engano, enganando as pessoas para ficar com aquilo que não é deles,
caindo no pecado da prostituição, caindo no pecado da imoralidade, caindo no pecado da pornografia. A gente vê pessoas caindo no pecado o tempo todo. Crente, cai ali, acolá. Você fica sabendo de notícias assim. Mas existe aqui uma promessa dizendo que se nós andarmos, deixarmos o Espírito Santo nos guiar. Eu quero ser guiada pelo Espírito, então como é que eu vou fazer? Palavra de Deus. Palavra de Deus, eu me alimentar da palavra. E para tudo que eu precisar, eu quero saber o que eu faço, escolher, qual decisão tomar. Devo ir, não devo ir, devo viajar, não devo andar com essa pessoa, não devo me associar com essa pessoa. Todas as perguntas todas as interrogações que a nossa alma tiver, existe resposta para todas elas. O Espírito Santo, ele vai nos falar pela palavra, porque para isso Deus nos deu o Espírito Santo, nos deu, para que Ele andasse conosco, nos ensinasse todas as coisas, nos revelasse a vontade do Pai. E o Espírito Santo anda conosco exatamente para nos ensinar, nos mostrar o que Deus quer que a gente faça. A palavra, me alimentar da palavra, de alguma forma Deus ele vai me mostrar através de uma pregação, da leitura da Bíblia, de uma mensagem ou de um louvor, mas sempre eu vou receber uma resposta por meio da palavra, por meio da oração e andando em amor ao próximo, escolhendo amar ao invés de se vingar, de se magoar. Fácil? Vamos ser sinceros? Tem gente que é fácil a gente amar, tem gente que dá uma facilidade a gente amar ela. A pessoa é tranquila, a pessoa se dá bem com todo mundo, é uma pessoa prudente no falar. Tem gente que não é fácil amar não. Sério, tem gente que não é fácil amar. Mas andar em amor com as pessoas que são fáceis de amar e com pessoas que são difíceis de amar. Andar em amor ao próximo. A aplicação na palavra, que é o segredo que Deus ele deu, primeiramente para Josué, mas para toda a humanidade, o segredo do sucesso. Josué, tu quer ser bem sucedido, Josué capítulo 1, né? Tu quer ser bem sucedido em tudo, não te aparte desse livro da lei, medita nele, dia e noite. Segredo do sucesso. Então, vou me alimentar da palavra, ler a Bíblia, ouvir pregações, vou ver uma mensagem, mas eu vou trazer para a minha vida a palavra de Deus, vou conversar com Deus, a oração, vou amar, pronto. Os que são fáceis, os que são difíceis, pronto, essas três coisas garante que você vai ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz, eu amo esse versículo, o apóstolo João, ele diz assim: e agora já não necessitais mais, vocês não precisam mais de ninguém para ensinar vocês, porque o Espírito Santo que Deus deu nos ensinará a respeito de todas as coisas. É maravilhoso, irmão. Eu creio muito nessa palavra, eu creio de todo o meu coração nessa palavra. Ele ensina tudo. Mas sabe o que é tudo? Até os detalhes. Até quando você vai se arrumar e vai sair, você olha no espelho, se não está legal, o Espírito Santo fala, sério, fala. Foi assim que eu cheguei na igreja e comecei a modificar as minhas roupas. Ia para a igreja, eu me lembro de algumas vezes, eu voltei para casa, comecei a ir pelo caminho, voltei para casa, troquei de roupa e saí. O Espírito Santo ensina tudo, os mínimos detalhes. Então, se você tiver a aplicação na palavra, na oração e procurar exercitar o teu coração em amor, você pode ter certeza que não vai ficar dúvida, interrogação de absolutamente nada. Você vai ser dirigido, vai ser governado, liderado pelo Espírito Santo e não vai cair no pecado. Amém, Jesus? Se coloque de pé. Vamos fazer a oração. Aí na próxima a gente entra nos pecados religiosos. Pecados religiosos. Vamos orar? Feche os olhos, irmãos.